Primeira história. Minha esposa, uma mulher de 31 anos, acredita firmemente que eu, um homem de 35 anos, já deveria ter recebido uma promoção, considerando que trabalho na mesma posição há 7 anos. A frustração dela começou a surgir depois de 5 anos neste emprego, quando ela começou a fazer comentários sarcásticos. Frequentemente, ela comparava minha situação com a do marido de sua amiga, que recebeu uma promoção após apenas 2 anos, e com a de sua irmã, que conseguiu uma posição depois de apenas 3 anos no emprego. Ironicamente, ela trabalha no varejo há 9 anos, mas nunca teve a oportunidade de avançar em sua carreira. Suspeito que a constante necessidade dela de competir com os outros desempenha um papel em suas expectativas. Por exemplo, se o marido de uma de suas amigas compra um item caro para ela, minha esposa espera que eu faça o mesmo, simplesmente porque outros fizeram. Infelizmente, todos estamos cientes da situação econômica desafiadora no país, devido ao aumento significativo dos preços nos últimos anos. Embora eu faça o meu melhor para fazer minha esposa se sentir especial, há momentos em que as exigências dela parecem excessivas, especialmente quando não podemos arcar com tais extravagâncias. A decepção dela comigo cresceu nos últimos 2 meses, depois que a amiga mais próxima dela recebeu um carro novo de aniversário do marido, e minha esposa esperava o mesmo de mim. Eu tive que lembrá-la de que ainda estava pagando o último carro que comprei para ela. Isso levou a ela a me dar um gelo, e nossa comunicação tornou-se mínima, no melhor dos casos. Nós trocávamos cumprimentos quando nos encontrávamos, mas era só isso. Eu dormia no quarto de hóspedes e me recusava a ceder, porque, a essa altura, eu sentia que ela poderia comprar o próprio carro. Ela acreditava que me dar o tratamento do silêncio me obrigaria a atender suas exigências, mas quando isso não aconteceu, ela parou de falar comigo completamente. Então, na semana passada, cheguei em casa mais cedo do trabalho. Eu havia informado a ela que começaria a chegar em casa mais cedo a partir de então, embora ela não tenha perguntado o motivo. Eu estava preparado para explicar minha razão, se ela tivesse perguntado. Em vez disso, ela continuou a me ignorar. No dia seguinte, enquanto limpava o balcão da cozinha, notei o celular dela perto da torradeira. Parecia que ela o havia esquecido enquanto fazia algumas tarefas. Eu estava prestes a deixá-lo lá quando o celular acendeu com uma mensagem recebida. Olhando para baixo, vi que era de uma amiga dela, que perguntava se minha esposa estava certa sobre sua resposta anterior. Para meu choque, a mensagem anterior da minha esposa afirmava que ela estava me deixando porque eu estava perdendo o emprego e ela não podia mais tolerar isso. Ela acrescentou que não havia razão para ela ficar e que nosso casamento havia se tornado sem sentido em nossas vidas. Devo admitir que fiquei profundamente magoado com suas palavras. Nunca considerei nosso casamento sem sentido, mas parecia que minha esposa via como um relacionamento unilateral, onde ela recebia mais do que dava. A suposição dela de que eu estava perdendo o emprego simplesmente porque mencionei chegar em casa mais cedo era uma reação típica dela. Ela sempre fazia suposições sem fazer perguntas. Então, decidi não informá-la sobre minha recente promoção, que veio com um aumento salarial substancial e horas de trabalho reduzidas, porque agora eu estava gerenciando minha própria equipe. Preferi permanecer em silêncio e deixá-la pensar o que quisesse. 2 dias depois de descobrir as mensagens de texto dela, ela desceu as escadas enquanto eu preparava o jantar, com 2 malas prontas, e anunciou que iria ficar com sua amiga mais próxima por um tempo para resolver as coisas. Perguntei sobre suas intenções, e ela explicou que acreditava que nosso casamento não estava mais funcionando e que ela não estava feliz. Respeitei a decisão dela de partir e continuei com minha noite. No dia seguinte, meu primeiro salário com aumento caiu na minha conta, e fiquei espantado com a quantia de dinheiro que eu ganharia agora. Entrei em contato com um bom amigo, o marido da amiga mais próxima dela, e sugeri que fossemos comprar um carro juntos. Ele me pegou, e fomos até a concessionária. Depois de escolher um carro de que gostei, saí dirigindo meu novo veículo. Almoçamos juntos antes de nos despedirmos e irmos para nossas respectivas casas. Suspeitei que ele pudesse ter mencionado meu novo carro e o dinheiro que gastei nele para sua esposa, ou que minha esposa estivesse presente durante a conversa. De repente, minha esposa me ligou. Não atendi a primeira chamada e a deixei ligar mais 2 vezes antes de atender na terceira vez. Ela perguntou se era verdade que eu havia comprado um carro novo e caro, e eu confirmei que sim.
Em seguida, ela questionou como eu poderia ter comprado, depois de ter sido demitido. Perguntei quando ela achava que eu havia sido demitido, e ela pareceu perplexa porque havia assumido que eu havia perdido o emprego. Expliquei que podia comprar o carro devido à minha recente promoção. Após um momento de silêncio, ela subitamente exclamou parabéns e sugeriu que comemorássemos naquela noite. Confuso, lembrei de sua declaração anterior sobre nosso casamento ser sem sentido, e o desejo dela de partir. Ela gaguejou tentando inventar desculpas, mas eu assegurei de que estava tudo bem e que eu ficaria bem comemorando sozinho. Quando ela insistiu em me ver, hesitei, explicando que não parecia sensato, considerando os sentimentos anteriores dela sobre o nosso casamento. Acreditei que ela deveria manter sua decisão inicial. Em resposta, ela me chamou de insensível e me acusou de nunca amá-la. Ela começou a chorar e desligou abruptamente, deixando-me a pensar se eu estava errado nas minhas ações. Eu estava errado em me distanciar dela, especialmente considerando o interesse repentino dela na minha vida, aparentemente despertado pelo meu novo carro e promoção. Minha esposa mudou completamente seu comportamento, passando da indiferença para uma preocupação intensa com meu bem-estar. Ela bombardeou meu telefone com ligações e mensagens, variando de ameaças de divórcio a acusações de infidelidade. Fiquei surpreso com o interesse repentino dela em minhas ações, considerando sua falta de preocupação anterior. Ela expressou o desejo de voltar para casa, mas eu mantive minha posição, lembrando de que foi ela quem escolheu partir. Eu não conseguia entender por que ela esperava que eu implorasse para ela voltar. Afirmei firmemente que eu não deveria lutar pelo nosso casamento sozinho, pois casamento é uma parceria, e eu não fiz esses votos sozinho diante dos sacerdotes. Lembrei de que foi ela quem, essencialmente, declarou que nosso casamento havia acabado e chegado ao fim, não eu. Recusei-me a permanecer em um casamento com alguém que expressou tais sentimentos. Disse-lhe claramente que não participaria de conversas se tudo o que ela pretendia fazer fosse reclamar como uma criança mimada. Claro, ela não apreciou minha franqueza e desligou na minha cara. Hoje eu estou seriamente considerando pedir o divórcio. Inicialmente, contemplei pedir a separação, na esperança de poupá-la do constrangimento, até que ela criou uma cena no jantar da minha família. Eu a havia convidado, dando-lhe uma chance de comparecer sem informar minha família sobre nossa situação de vida. Queria protegê-la de seu comportamento e decisões recentes inadequadas. No entanto, durante o jantar, enquanto discutíamos vários tópicos, elogiei minha mãe por seu apoio inabalável ao meu pai, especialmente porque ele estava usando muletas devido a uma perna quebrada. Minha esposa escolheu esse momento para intervir, expressando seu desejo de que eu fosse tão solidário quanto meus pais eram um com o outro. Cansado, confrontei-a, perguntando se eu era um mau marido simplesmente porque não atendia a todos os seus caprichos ou porque não estava constantemente implorando para ela voltar. Na frente da minha família, revelei como ela havia me maltratando, assumindo que eu havia perdido meu emprego sem discutir comigo primeiro. Compartilhei como ela se mudou, alegando que nosso casamento era sem sentido e praticamente acabado. Quando minha família questionou, ela tentou virar a situação, sugerindo que estava tentando salvar nosso casamento, mas eu a estava maltratando desde a minha promoção. Apontei que ela só queria o casamento agora porque eu estava ganhando significativamente mais dinheiro e ela queria desfrutar dos benefícios. Ela começou a chorar, se retratando como uma vítima, e me acusou de tentar deixá-la por uma mulher mais jovem. Meus pais ficaram chateados, pensando que eu a estava afastando para abrir espaço para outra pessoa devido à minha promoção recente. E entreguei-lhes meu telefone para que pudessem ver nossas mensagens de texto e entender a verdade da situação. Até 2 meses atrás, ela vinha me tratando horrivelmente, falando comigo de uma forma que minhas irmãs estavam prontas para confrontá-la sobre isso. Quando ela tentou me pintar como vilão na frente dos meus pais, fiquei furioso. Naquele momento, disse a ela que estava completamente acabado com ela. Lembrei-a do acordo matrimonial que havíamos assinado. Deixei claro que, já que ela havia dado o primeiro passo para dissolver o casamento, ao se mudar e expressar seu cansaço com nosso relacionamento, ela não tinha direito a nada, apesar de seus pedidos desesperados por uma nova chance. Eu estava pronto para acabar com tudo. Queria seguir em frente e encontrar alguém que me valorizasse pelo que sou, não pelo meu dinheiro. Ela estava delirando ao pensar que poderia me deixar,
tentar me culpar para que eu aceitasse de volta e depois esperar que tudo estivesse bem. Estou feliz que eu esteja vendo essa situação de forma positiva e escolhendo seguir em frente sem ela. É evidente que o esforço dela só aumentou porque eu consegui uma promoção. Todos nós merecemos alguém que nos aprecie pelo que somos, e não pelo que temos ou pelo nosso sucesso. Segunda história. Sou um homem de 26 anos que sempre foi próximo da família. Eu costumava morar com meus pais e minha irmã mais velha até completar 18 anos e sair para a faculdade. Crescendo, eu desprezava nossa cidade natal e ansiava por escapar de suas limitações. A única coisa que sempre me trouxe de volta foi minha família. Eles eram meu porto seguro, mesmo depois que minha irmã se mudou. Eu ocasionalmente voltava e ficava com ela em seu apartamento separado sempre que visitava a cidade. Nós compartilhávamos um vínculo profundo, confidenciando um ao outro desde a infância. No entanto, meu mundo desabou quando minha irmã revelou as notícias do seu noivado. O que tornou essa revelação ainda mais dolorosa foi a identidade de seu noivo. A própria pessoa que me atormentou durante todo o ensino médio. Chamar isso de azar parecia um eufemismo. Ele me sujeitou a tormentos incessantes, me levando ao ponto de ataques de pânico e múltiplas visitas à sala de emergência. Fiz queixas oficiais contra ele, mas ele sempre conseguiu escapar das consequências. Meus pais e minha irmã estavam cientes do meu calvário. Eles fizeram o possível para ajudar, mas as cicatrizes eram profundas. O choque do noivado da minha irmã foi esmagador. Senti como uma traição descarada. Eu não conseguia entender como ela poderia estar com alguém que me causou tanto sofrimento. Naquele momento, eu não conseguia nem olhar para ela. Fugi da casa dos nossos pais, desesperado para escapar do sufocante aperto do pânico. Passei aquela noite em um motel, ignorando chamadas e mensagens frenéticas da minha família. No dia seguinte, decidi enfrentar minha família. Sabendo que eles deviam estar muito preocupados comigo, reassegurei que estava fisicamente bem, embora emocionalmente destruído. Minha irmã começou a explicar como se reconectou com seu noivo depois de retornar à cidade. Ela afirmou que ele havia se desculpado pelo seu comportamento passado, um gesto vazio considerando os horrores que ele me fez passar. O que me surpreendeu ainda mais foi a revelação de que eles estavam juntos há mais de 3 anos, um período durante o qual ela nunca mencionou ele. Senti uma onda de traição ao perceber que ela compartilhou sua vida com meu atormentador enquanto me mantinha no escuro. Quando meus pais expressaram sua desaprovação, senti um vislumbre de esperança de que eles entenderiam minha dor. Para meu alívio, eles ficaram do meu lado, questionando o julgamento da minha irmã. Ela ficou na defensiva, nos suplicando a seguir em frente e esquecer o passado, um pedido que achei absolutamente absurdo, dado o trauma que ele me causou. Ela esperava que eu tolerasse sua presença em reuniões familiares, mas eu não podia. Disse-lhe francamente que ela não poderia casar com ele. Independentemente de quão irracional ou teimoso eu soasse, achei inimaginável aceitar ele como parte da minha família. Quando confrontei minha irmã, ela recusou categoricamente a terminar seu noivado, descartando nosso conflito como uma briga mesquinha. Suas palavras cortaram fundo, especialmente considerando que ela sabia a extensão do meu sofrimento. Percebendo que não poderia mudar sua opinião, dei-lhe um ultimato direto. Ela tinha que escolher entre seu noivo e eu. Não podia suportar fazer parte da sua vida se ela se casasse com ele. Ela argumentou que minha exigência era injusta. Professando seu amor por mim, reconheci a verdade em suas palavras, mas simplesmente não conseguia imaginar ter aquele homem em nossas vidas. No final, ela o escolheu, explicando em lágrimas que não queria fazer essa escolha, mas se sentia compelida a isso. Disse-lhe que a amava, mas declarei que ela nunca mais me veria. Desejei-lhe bem e me afastei. Ao longo dos anos, meus pais me mantiveram informado sobre os eventos de sua vida, incluindo seu casamento e o nascimento dos meus sobrinhos gêmeos. Apesar do meu desejo de conhecer as crianças, não conseguia me forçar a fazê-lo. Vários anos se passaram sem qualquer contato da minha irmã até um dia inesperado em que ela me ligou. Atendi, preocupado que algo pudesse estar errado. Estranhamente calma, ela expressou seu desejo de se reconectar. Admiti que também sentia sua falta,
mas reiterei minha postura inabalável em relação ao seu marido. Ela propôs que ele se desculpasse se tivesse uma chance e insistiu que ambos queriam que eu voltasse às suas vidas. Apesar das minhas reservas, ela insistiu para que eu conhecesse meus sobrinhos. Pego em um turbilhão de emoções conflitantes, hesitei. Antes que eu pudesse responder, ela revelou sua necessidade imediata de ajuda para cuidar das crianças, enfatizando que eu era sua única opção confiável. Sentindo-me encurralado, questionei minha confiabilidade, já que nunca havia conhecido os filhos dela. Ela me assegurou que eles estavam preparados para se desculpar e reconciliar, enfatizando a importância de ter o tio em suas vidas. Sentindo-me sobrecarregado, pedi um tempo para pensar. Admiti meu desejo de conhecer meus sobrinhos, mas expressei meu desconforto com a ideia de ser repentinamente encarregado de cuidar de crianças que nunca havia conhecido antes. Disse-lhe para me dar espaço, prometendo retomar a conversa mais tarde. Lutei com minha decisão, perguntando-me se estava errado por não querer cuidar dos meus sobrinhos devido às minhas questões não resolvidas com o marido dela. Sentindo-me culpado por recusar o pedido da minha irmã, busquei consolo em uma conversa com meus pais. Eles me tranquilizaram, dizendo que, embora aceitassem minha irmã e seus filhos, não podiam acolher o marido dela na família. O apoio deles significava o mundo para mim. Abrindo-me com eles sobre meu dilema, expressei meu remorso por não ajudar minha irmã. Foi então que eles revelaram que ela havia perdido o emprego recentemente, causando uma tensão financeira. Ficou claro que eles estavam lutando e precisavam de uma babá gratuita, sendo eu a primeira escolha. Perguntei sobre a situação do marido dela e por que ele não podia ajudar. Meus pais revelaram que ele nunca havia mantido o emprego por mais de 3 meses e sua família havia cortado laços devido a brigas. De forma estranhamente satisfatória, percebi que meu algoz do ensino médio havia se tornado um membro não contributivo da sociedade. Embora meus pais não aconselhassem eu ser babá, a decisão final era minha. Apesar da minha determinação inicial em ajudar, lutei com o fato de que minha irmã só me contatou por necessidade. Isso parecia incrivelmente egoísta, fazendo-me questionar se a influência do marido dela estava em jogo. A luta interna persistiu desde a ligação dela, mas, no final, sabia que não podia aceitar sua oferta. Reunindo coragem, liguei para minha irmã para recusar. Embora me sentisse compelido a pedir desculpas, ela questionou minha recusa, me levando a explicar que estar perto do marido dela despertava memórias dolorosas. Ela ficou chateada, me acusando de viver no passado e ser teimoso. Disse-lhe firmemente que ela não sabia de toda a história, enfatizando sua falta de direito de julgar minha decisão. Fria, ela me disse para parar de reclamar de um pouco de bullying e seguir em frente. Fiquei fervendo de raiva, pois ela havia testemunhado meus ataques de pânico causados pelo marido dela. Confidenciei a ela sobre minha tentativa de suicídio, algo que nossos pais haviam mantido em segredo dela porque ela estava na faculdade na época. Depois de ouvir a extensão total da minha dor, ela ficou sem palavras. Expus os motivos pelos quais não podia ficar perto dele e a acusei de ser insensível por me forçar a essa situação. Ela prontamente se desculpou. Mas para mim isso soou vazio. Senti que sua desculpa veio tarde demais. Ela deveria ter me apoiado muito antes de saber a verdade. Lembrando que ela havia escolhido o marido quando pedi que decidisse. Disse-lhe que precisava me deixar ir. Ela não podia ter tudo e todos. Não conseguia entender por que ela se casaria com uma pessoa tão horrível depois de tudo que ele me fez passar. Para mim, tanto ela quanto o marido eram repreensíveis. Ela deveria ter ficado ao meu lado, tornando-a igualmente culpável. Eu elogiei nossos pais por estarem ao meu lado todo esse tempo.